Olá! E hoje a gente vai conhecer o relato lindo do espírito da Laura, que está lá no livro Deficiente Mental, Por que Fui Um? Ele foi trazido pela médium Vera Lúcia Marinzec, sempre assessorada pelo seu mentor Antônio Carlos. Essa história é de um espírito que na sua última encarnação foi portador da síndrome de Down. E a gente vai entender muitas coisas, como sempre, eles trazendo vários ensinamentos, várias lições pra gente. Vamos prestar bastante atenção nessa história, nessa psicografia linda do espírito da Laura. E ela inicia. Sou tremendamente simples, ou tento ser. Nem sempre fui assim. Agora quero ser, e por vontade própria, estou sendo, porque acho que a simplicidade e a docilidade são importantes para mim. Na minha última encarnação com síndrome de Down, fui feia, bem diferente dos considerados normais. Mas enquanto estive encarnada, fui relativamente feliz. Não tinha nada em comum, nem ligações pelo passado com a família que me acolheu no seu seio. Conhecemos-nos nessa encarnação, eles muito me amaram e eu aprendi a amar com os seus exemplos. Laurinha, como amo você! Como era bom escutar isso dos meus pais, avós e irmãos. Era sincero o carinho deles e eu até repetia: amo vocês. E o amor foi ficando forte em mim. E como sempre, ele nos dá frutos de paz e alegria. Sei com certeza o quanto me foi e é importante ter conhecido, sentido e aprendido a ter esse sublime sentimento. Laura querida, coma tudo para ficar forte. Não estava com muita vontade, mas me esforçava. Eu estava doente. Os meus familiares eram de classe média. Vivíamos com algumas dificuldades que foram agravadas com o meu nascimento, porque lhes dava algumas despesas a mais. Nunca os escutei reclamar, não o faziam. Para eles, todo o dinheiro gasto comigo era bem empregado. Procuraram todos os recursos para que eu melhorasse, e eu melhorei. Com fisioterapias, tive mais coordenação, me alimentava bem sozinha, andava, aprendi a escrever o meu nome e se tivesse ficado mais tempo encarnada, aprenderia com certeza até a ler. Minha escola é linda. Amava a escola que frequentava. Lá todos me entendiam, eu brincava e aprendia. Queria aprender a ler como a minha irmã Bela. Era a Isabela, linda e amável. Tive 3 irmãos, Isabela, a mais velha, depois eu e os gêmeos, Evandro e Leandro. Todos eles me tratavam bem e com carinho. Eu era para eles a irmãzinha que tinha algumas dificuldades e que eles necessitavam ajudar e muito amar. Íamos muito ao templo orar. Pai do céu, proteja nós todos. Sempre fazia essa prece ao chegar, e alto. Todos me respeitavam. Ninguém me repreendia por fazê-la. Era sincera a minha prece. Não conseguia decorar as preces com muitas palavras e frases. Gostava de orar, de ir ao templo. E ir foi importante para mim. Vestido novo. Ria alegre, era vaidosa e gostava de vestidos. Gostava também de passar batom. Estava sempre com os lábios pintados. Com carinho, Bela passava em mim. Embora deficiente e doente, porque tive sempre uma doença renal que muito me maltratava, fui muito feliz, pois fui aceita como era. Sabia que eu era diferente.
Sim, notava a diferença entre mim, meus irmãos e outras pessoas, mas isso não me aborrecia. É estranho dizer o que ocorria comigo. A diferença me parecia normal, sentia que tinha de ser. Achava-os bonitos, não me sentia feia, mas diferente. Talvez por eles, meus familiares, não me acharem. Laurinha, não faça isso, dizia a mamãe. Eu era obediente, dócil, mas Leandro me ensinava a fazer artes. Quando fazia algo de errado, ele ria alto e eu o acompanhava na risada, como todos também. Leandro era travesso, mas muito amoroso. A minha doença renal foi se agravando. Embora sentisse dores, continuei dócil e alegre. Vieram os sobrinhos. Gostei deles e eles de mim. Os meus familiares me tratavam como a uma deficiente e não como incapaz. Tinham paciência em me ensinar, sem, contudo, fazer para mim o que me cabia. O que era capaz, eu tinha que fazer. E essa capacidade foi se ampliando. Tivemos um cão. Gostava de brincar com ele. Éramos amigos e nos entendíamos. Quando eu adoecia e tinha de ficar dias no leito, Beija-Flor, o nosso cão, ficava ao lado. Alegrava-se quando eu me levantava. Foi um animal de muita estimação. Quando morreu, já velho, com 15 anos, chorei e senti muito. Ao vê-lo parado, frio e duro, quis que voltasse à vida e pedi para a mamãe: faça, por favor, ele latir. Laura, Beija-Flor morreu. Todos nós, filhinha, iremos morrer um dia. Nascemos para viver por determinado tempo aqui e depois vamos para o céu. Beija-Flor foi para o céu? Indaguei. Não sei se os animais vão para o céu. Não se entristeça, compraremos outro. Mas eu me preocupei com o fato, com a morte. Se todos iam morrer, papai e mamãe iriam também. A senhora irá morrer como Beija-Flor? Vai me deixar? Sim, todos nós iremos morrer um dia. Voltaremos a ficar juntos. Não quero morrer. Chorei desesperada. Tive de ir à psicóloga para me acalmar. Mas a morte me deu uma sensação de separação muito forte, de perda. Desencarnei aos 26 anos, depois de meses entre o hospital e minha casa. Fiz minha passagem tranquila, como foi a minha vida. Os meus familiares sentiram muito a minha falta e choraram bastante. Minha avó desencarnada veio me ajudar. Senti dormir para acordar disposta num outro hospital, ao lado de vovó Cleusa. Olá, querida, disse vovó Cleusa. Amo você. Que bom você ter sarado. Sarei da doença renal e de outras complicações, mas ainda era deficiente. Mas foi por pouco tempo. Bem rápido, questão de dias, estava totalmente recuperada. Fixei as lições aprendidas. Simplicidade, alegria, docilidade e obediência. Tanto que sentia a falta de casa e de todos, mas eu compreendi que agora viveria ali e não podia reclamar. Agindo assim, me acostumei rápido. Fui levada, ao desencarnar, para o hospital do educandário. Lá fiquei por dias, sendo tratada com muito carinho. Hospitais no plano espiritual são diferentes. Lá só há melhoras. Somos tratados com bondade, alegria e sem dores. Não existem tratamentos traumáticos ou doloridos. Tinha horários para orar
e escutar música e palestras pelo fone de ouvido. Os que lá trabalham têm o prazer de nos explicar qualquer indagação. Ia muito ao jardim e nos reuníamos em grupos para conversar, trocar ideias. Isso é importante para todos os que estão se recuperando. Não é bom se isolar. Conversando se aprende muito. Ficava no jardim por horas escutando-os e eles a mim. Trocar ideias dos acontecimentos é gratificante. Quando melhorei, fui morar com vovó, que residia com outros parentes numa casa linda na colônia. Interessei-me muito na colônia pelos animais, que normalmente são pequenos, dóceis e não nos temem, porque todos os respeitam. Em algumas colônias, há um espaço sempre perto do educandário para os animais. Mas na maioria das colônias eles vivem soltos pelos jardins e pátio. Nas colônias que têm espaço próprio, é chamada área de lazer, e eu ia muito lá para brincar com eles, principalmente com um cãozinho, o Fofinho. Quis saber o porquê de ter animais nas colônias, e minha mestra me explicou. Laura, todos nós somos criação divina, e os animais também. Dizemos que são nossos irmãos inferiores. Existem os que vivem no corpo físico na Terra e existem os que vivem como nós, no plano espiritual. Eles têm sido sempre úteis lá e aqui. Nesta colônia, o governador fez esse espaço para eles perto do educandário para que ajudem os nossos abrigados. E como tem ajudado! Gostei, amei e amo a colônia onde moro. E logo que me adaptei, passei a trabalhar e a estudar para conhecer melhor o mundo em que fui chamada a viver com a morte do meu corpo. Que lugar maravilhoso! Que bom estar com a senhora vovó Cleusa, eu dizia extasiada. Após dias passeando, conhecendo tudo, entrei num curso para aprender a viver desencarnada. Mas lembranças vieram, tanto da minha última encarnação, como do período em que vivi desencarnada da outra vez, e também da minha penúltima encarnação. Para entender, sem me perturbar, fui por orientação de minha mestra ao departamento próprio e recordei tudo. Como também recebi orientação para conviver com essas lembranças. Na minha penúltima encarnação, fui muito bonita, frívola e vaidosa. Casei-me por interesse com um homem mais velho do que eu, que tinha 2 filhos, já mocinhos e quase da minha idade. Resolvi aproveitar a vida e o fiz de modo errado. Logo estava em orgias. Passei a usar drogas e a trair o meu esposo, como também a dar drogas aos meus enteados. Viciei amigos deles e os meus. Gastava muito dinheiro para adquiri-las. Meu esposo desconfiou e começaram as brigas. Um dia ele me bateu, surrou-me com ira, deixando-me muito machucada. Sabia que ele me amava e quis castigá-lo. Estava drogada e não pensei muito, mas não queria morrer. Querendo recriminá-lo e puni-lo, tomei uma overdose. Ele saíra de casa após a briga, eu estava sozinha e passei mal. Quis pedir socorro, não consegui. Desencarnei, fui tirada do corpo e levada para o umbral, onde fui vampirizada. Não entendia o que me acontecia e fiquei perturbadíssima. Vaguei por anos parecendo um zumbi, sendo vampirizada e vampirizando. Então, um grupo de vingadores me pegou e levou para reencarnar. Esse grupo perseguia os meus futuros pais, querendo castigá-los,
me levaram para ser filha deles e, perturbada como eu estava, transmiti essa perturbação ao feto e nasci deficiente. Como me foi explicado, se tivesse clamado por ajuda, teria me recuperado no plano espiritual superior, num posto de socorro, numa colônia, porém não o fiz. Nem passou pela minha cabeça que agi errado, nem pedir perdão, nem orar. E eles, meus pais, também na época imprudentes, tinham uma religião de fachada, de forma externa. Não a frequentavam e oravam pouco, pensavam muito nos prazeres materiais. Assim, esses vingadores acharam um modo de atingi-los. Como minha futura mãe pretendia ficar grávida, colocaram-me ao lado dela, assim pude me colocar ao feto. Foi permitido que reencarnasse. Mas foi um choque o meu nascimento, não só aos meus pais, como a todos os familiares. Mas um choque que os levou a mudar de vida. Pensando que foi um castigo por seus erros, trataram de se melhorar. A primeira providência foi seguir, voltar à religião, a orar. E com isso passaram a vibrar melhor. Saíram da faixa vibratória dos seus inimigos desencarnados que não puderam mais atingi-los. Os vingadores pensaram que castigariam os meus pais, mas se enganaram. No começo sentiram, mas acharam soluções para o problema, que era eu, e conviveram muito bem com os problemas e comigo. Como também foi muito bom espiritualmente para eles, reencontraram na religião o bom caminho. O mais interessante nesse fato é que não era ligada a eles, a ninguém dos meus familiares pelo passado. Isso é importante, estar sempre aberto a novas amizades, a amar a todos. Sentiram o meu desencarne, mas não me atrapalharam. Entenderam que todos nós que estamos encarnados, desencarnaremos um dia. E que esses dois fatos, encarnar e desencarnar, são muito importantes, que devemos ser bem compreendidos, assistidos e ajudados para que tenhamos facilidade nessas fases da nossa vida. Recordar o passado me fez bem. Pedi para saber daqueles que prejudiquei. Encontrei o meu ex-esposo vagando no umbral. Ele teve remorso com a minha morte, mas esqueceu com o tempo. Casou novamente e viveu muito tempo encarnado. Mas continuou sendo imprudente e foi por merecimento ao desencarnar ao umbral. Pude saber dos seus 2 filhos, os que eu viciei. Com a minha desencarnação, assustaram-se, contaram ao pai que os internou numa clínica. Com medo e vontade, passaram a viver longe das drogas. Recuperaram-se, isso me tranquilizou. Pedi para ajudar o meu ex-esposo, me foi permitido. Fui conversar com ele no umbral, não me reconheceu. Para ele, eu era uma amiga, a Laura. Laura, dizia ele sempre, por que você se preocupa comigo? Me dá tanta atenção. Sou sua irmã em Cristo, quero ajudá-lo. Reconheça os seus erros e venha comigo. Não tive e nem tenho erros. É injusto eu estar aqui e não quero ir com você. Não sei para onde irá me levar. Por algum tempo o visitei, até um dia o percebi cansado. Ele me disse, você tem razão, não merecia ter outra vida. Fui rico, orgulhoso, só vivi em função dos prazeres carnais e materiais. Logo depois, pude levá-lo para um socorro, onde está se recuperando.
quer reencarnar e deve fazê-lo logo. Eu não. Quero ficar mais algum tempo no plano espiritual e quando reencarnar, se possível, fazê-lo entre meus últimos familiares, porque com eles eu aprendi a amar sendo amada. Como também sou grata às oportunidades que temos pela reencarnação. Aqui ela finaliza esse depoimento lindo e deixando esses aprendizados pra gente sobre o amor entre ela e a família que ela foi acolhida e com esse amor tão grande que foi desenvolvido, tanto ela como os pais puderam se salvar do que fizeram no passado e se curar, que é o mais importante. E ela conta pra gente o quanto ela foi amorosa aqui na Terra, dócil, obediente. Então essa forma como ela viveu, ela foi do outro lado. A forma como a gente vive aqui na Terra diz tudo pra gente como vai ser do outro lado quando a gente fizer a nossa passagem. Ela fala sobre os resgates, a gente tem que lembrar que nada é castigo, nada é o acaso, tudo o que ela praticou em existências passadas, ela trouxe nessa última encarnação a deficiência que foi tanto para ela como os pais dela, que na verdade os perseguidores dos pais achavam que seria um castigo para eles terem ela como uma filha deficiente e não foi. Foi a salvação para os dois lados. Olha que coisa linda, como a gente tendo esse entendimento, tudo fica mais claro na nossa vida. E o perigo da gente alimentar uma vida materialista, alimentar uma vida onde a gente acredita que tudo acaba com a morte do corpo e a gente vive de uma forma perturbada, desregrada, mas não, a gente tudo que fizer vai ter um retorno. A gente tem que dar conta daquilo que a gente faz de ruim pro nosso corpo e pro outro. Então que a gente possa, com esses ensinamentos, com essa linda psicografia, entender que a vida não acaba com a morte, que a gente possa viver de uma forma tranquila, pacífica, praticando o bem na sua máxima, na sua plenitude, e é o que a gente vai colher, não só nessa vida, como depois da nossa passagem. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem esse vídeo e a gente se vê no próximo relato.